pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química. Esse é o Suprema Química, o seu canal da Química do Enem dos principais vestibulares. Vem comigo, pessoal, vem comigo. Essa aula de hoje vai ser sobre distribuição eletrônica, um assunto super recorrente, super importante, principalmente para os vestibulares Unicamp, FUVEST, Ciências Médicas e aí vai para o Enem. Então, eu convido vocês para ficar até o fim, para deixar o like, faz essa gentileza com esse projeto, com esse trabalho que é feito com tanto carinho para vocês. Deixa o like, compartilha, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse assunto tão importante para a prova do Enem. Até acender a luz aqui, ó, porque a distribuição eletrônica é um assunto que merece a lampadinha acesa aqui atrás. Gente, vem comigo então, mas não esquece de deixar o like e de comentar aí não, beleza? Vamos lá, galera. Então, vamos trocar uma ideia sobre a distribuição eletrônica. Vamos lá? Distribuição eletrônica. O que acontece, gente? A distribuição eletrônica ela é feita a partir de um diagrama que ficou conhecido como diagrama de Linus-Pauling ou diagrama da distribuição eletrônica. Esse diagrama ele distribui os elétrons em níveis e em subníveis de energia, seguindo uma ordem crescente de energia, tá? Esse diagrama ele é resumidamente destacado da seguinte maneira: o diagrama de Pauling, ou diagrama de distribuição eletrônica, ou diagrama das diagonais. Ele pode ser construído da seguinte maneira: a gente tem o número de elétrons máximo em cada camada e a camada. Então, o que eu escrevi aqui? Eu vou até mudar de cor aqui rapidamente. Esse aqui, ó, é o número de elétrons máximo por nível de energia, melhor dizendo. Então, número máximo de elétrons por nível. Por nível de energia. Tá bom? Esse aqui, ó, são os níveis de energia. Então, são os níveis. Então, nível 1, cabem no máximo 2 elétrons, nível 2, 8, nível 3, 18, nível 4, 32, nível 5, 32, nível 6, 18, nível 7, 8 elétrons, no máximo, por nível. Tá? Além disso, nós temos o número máximo de elétrons e os subníveis de energia. Então, S2, o 2 é o número máximo de elétrons no subnível S. P6, o 6 é o número máximo de elétrons no subnível P. D10, 10 é o número máximo de elétrons no subnível D. E F14, 14 é o número máximo de elétrons no subnível F, perdão. Então, eu tenho os níveis e os subníveis de energia. Como que então o diagrama de Pauling? Eu tenho o seguinte: no nível 1, cabem no máximo 2 elétrons. Então, para representar isso, eu coloco 1s2. No nível 2, cabem no máximo 8. Então, vai ter 2s2, 2p6. Eu tenho um subnível de energia a mais, sendo que esse expoente aqui, ó, é o número de elétrons somado, né? 2 mais 8 vai dar 8, 2 mais 6 vai dar 8, que é o número de elétrons somado. Então, no nível 2, cabem no máximo 8 elétrons. O subnível aqui é o número máximo de elétrons nele. O expoente é o número máximo de elétrons no subnível. Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, 2s2, o 2 na frente representa para a gente o nível de energia. O S representa para a gente o subnível de energia. E o 2, aqui em cima, é o número máximo de elétrons no subnível. Então, no subnível S, que está no nível 2, cabem no máximo 2 elétrons. É isso que a gente representa. Então, 2s2, 2p6. No nível 3, por sua vez, cabem no máximo 18. Então, vai 3s2, 3p6, 3d10. No nível 4, no máximo 32.
Então, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. No nível 5, no máximo 32. E vai chegar também até o 4f14. No nível 6, cabem 18. No máximo, pelos elementos conhecidos. Então, vai chegar até o D10. E no nível 7, cabem 8. Vai chegar até o P6. Logo, galera, esse é o diagrama de distribuição eletrônica. Para ler o diagrama de distribuição eletrônica, a gente lê o diagrama seguindo as diagonais. Ou seja, primeiro eu leio o 1s2, eu passo pelo 1s2, terminei do 1s2, eu vou para o 2s2, aí eu vou 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e, para terminar, 5f14, 6d10 e 7p6. Eu leio o diagrama seguindo essas setinhas, tá bom? Ou seja, galera, no fim das contas, as setinhas seguem uma ordem crescente de energia. E para ler o diagrama, a gente segue as setinhas, somando os expoentes até chegar no número de elétrons que eu quero distribuir. Sempre assim, eu encho um subnível e vou para o próximo, encho um subnível e vou para o próximo, encho e vou para o próximo, seguindo o diagrama de distribuição eletrônica, que é esse esquema representado novamente nesse gráfico aí do lado, nesse diagrama aí do lado. Lembrando que tem as setinhas, e eu sigo as setinhas somando os expoentes até chegar no número de elétrons que eu pretendo distribuir para um determinado elemento químico que eu quero fazer distribuição eletrônica. Lembrando, né, que o núcleo tem prótons e nêutrons, e os elétrons ficam distribuídos em níveis e em subníveis de energia de acordo com o diagrama de distribuição eletrônica, que é o chamado diagrama de Linus-Pauling, representado por esse esquema. Tá? Na prática, galera, o fato de ser o diagrama de Pauling é porque alguns livros colocam assim, mas alguns autores nos mostram e comentam que, apesar de ser o diagrama de Pauling, que alguns livros colocam, o nome mais convencional é o diagrama de distribuição eletrônica. Tá bom? Mas tudo bem, gente, não vai fazer muita diferença. Vamos ver alguns exemplos primeiro para átomos neutros. O ferro ele tem 26 prótons, número atômico 26. Então, ele tem 26 elétrons. Para distribuir os 26 elétrons, eu sigo as setinhas, somando os expoentes até chegar em 26. Então, 1s2, passando por aqui. Depois, 2s2. Depois, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até esse ponto, vamos ver quantos elétrons eu distribuí. 2 mais 2 mais 6, 10, 12, 18, 20. Somar os expoentes. Eu já distribuí 20 e parei aqui no 4s2. Qual que é o próximo? O 3d. Mas para distribuir os 26 elétrons que o ferro tem, 26 elétrons, então o 3d vai ser 3d6. Sendo que o último subnível que eu escrevo é o subnível mais energético, e nesse caso, o 4s2 é a camada de valência. Então, o ferro, átomo neutro, tem 2 elétrons de valência, 2 elétrons na última camada. A última camada dele é a 4 e o subnível mais energético dele é o D6. Metais de transição vão acontecer isso, gente. O subnível mais energético não necessariamente vai ser o mais externo, o da última camada, tá bom? Sódio. Bom, o sódio, Na, ele tem 11 elétrons. Então, a distribuição eletrônica para 11 elétrons vai ser 1s2, segue a setinha aqui, ó. Terminei a primeira diagonal, continuo. 2s2, coloquei 4 elétrons. Lembra que é o expoente. Aí eu continuo. 2p6, 2p6. Para completar os 11 elétrons que o sódio tem, aqui já tem 10. Para completar 11, então 2p6 eu vou para 3s1. Então o sódio tem o subnível mais energético, o 3s1, desculpa, um elétron na última camada, camada 1, camada 2, camada 3. E o subnível mais energético é o próprio,
Como o sódio não é metal de transição, aí coincide. O mais energético é o subnível mais energético, é o subnível mais externo. Na última camada, o sódio tem um elétron de valência. Na penúltima camada, o sódio tem 8 elétrons. Deixa eu até apagar aqui para ficar mais fácil de ver. Camada 1, camada 2, camada 3. Então, na primeira camada, o sódio tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. E na terceira camada, que é a última, ele tem 1 elétron. Aí o titânio. Titânio, faça a distribuição eletrônica até 22. Então, vai ficar... Ah, desculpa, né, gente? O titânio. 22 elétrons. Então, vou até anotar aqui embaixo. 22 elétrons. Então, começo lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ó, até aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já distribuí 20 elétrons, mas ele tem 22. Então, eu vou para 3d2. 2 elétrons na quarta camada, que é a última camada, e 3d2 é o subnível mais energético. Então, para átomos neutros, é simplesmente assim. Aí, para íons. Para íons, gente, por exemplo, o ferro 3+, ó, ele tem 26 prótons. Como ele é 3+, significa que ele tem 23 elétrons. Para íons, como que a gente faz? A gente escreve o átomo neutro e tira ou coloca elétrons na camada de valência. Por exemplo, no caso do ferro 3+, então. Como que seria a do ferro? A do ferro, igual eu fiz anteriormente. Opa, pessoal, deixa eu apagar aqui para ficar mais visível para vocês. Pronto. Então, lembra, né? O ferro, ele 3+, ele tem 26 prótons e 23 elétrons. Só que essa distribuição eletrônica que eu fiz aqui é do ferro átomo neutro, olha só. Agora eu tiro 3 elétrons. Então, vamos lá. Como essa é a camada de valência, eu vou fazer do ferro 3+, então, eu vou fazer, copiei do ferro normal, tá vendo? O do ferro átomo neutro, melhor dizendo, tiro os 2 elétrons da camada de valência, mas eu tenho que tirar mais um. Se eu tenho que tirar 3, eu tiro essa camada e tiro um daqui, ó. Então, por isso que na hora que eu fiz, olha só, presta atenção comigo. O 4s2 sumiu e o 3d6 virou 3d5. Eu vou tirando cada vez mais externo, digamos assim. Então, primeiro eu tiro do 4s2, depois eu tiro do 3d5. Aí eu tiro 3 elétrons. Isso aqui é para um cátion. Para um ânion, é mais fácil ainda. Por exemplo, vamos supor, eu tenho flúor. O flúor tem o número atômico 9. Então, tem 9 elétrons quando é o átomo neutro. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Se eu fizer o flúor F-, o P5 vai virar P6. Então, para íons, eu faço o átomo neutro, tiro elétrons da camada de valência. Ou então, se for um ânion, eu faço o átomo neutro e coloco elétrons na camada de valência. Simples assim, tá bom? Um detalhe, galera, é que tem alguns elementos da tabela periódica que tem uma distribuição eletrônica anômala. E olha essa questão aí da ACAF de 2017. Ela pergunta, faz a distribuição eletrônica do crômio 3+, do cobre e do ferro 2+. O detalhe é que esses 3 exemplos, eles terminam ou em D4 ou em D9. E uma situação que acontece de forma irregular, anômala. Então, o que eu fiz? Eu fiz a distribuição eletrônica, terminou em D4 e em D9. Só que nesse caso, gente, não fica assim. Nesse caso, o que acontece é que esse 3D4, vou colocar o correto, o 3D4 vira 3D5 e um elétron do 4s2 pula para cá. Ó. Então, ele vira o crômio 3+, vai virar 4s1, 3d5. É uma situação específica para elementos cuja distribuição eletrônica tem como subnível mais energético ou D4 ou D9. Tá? O cobre é a mesma coisa. 4s1, o 4s2, olha só, vai virar 4s1 e um elétron pula para cá e vira 3d10.
E o ferro 2+, é a mesma coisa. Aqui, ó, aqui vai ficar, então, 4S1 e 3D5. Ó, desculpa, vai ficar 3D6, né, numa situação do ferro 2+. Tá bom? São situações, gente, específicas, tá bom? Que mostram situações que tem uma situação muito específica daquela situação lá que a questão está mostrando para a gente. Tá? Só acontece no D4 ou no D9, tá bom? Somente nesses dois. Tranquilo? Bom, pessoal, essa é a situação da distribuição eletrônica, então. Espero que tenha ficado tranquilo e a gente se vê numa próxima aula ou num próximo vídeo. Lembrando que toda segunda-feira às 20 horas, vídeo novo no canal e toda segunda-feira às 20 horas, eu faço uma live específica aqui para vocês, venham comigo, e toda quinta-feira às 20 horas um vídeo novo no canal, tá bom? Eu sou o professor Marquinhos Reis e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!